Bom dia, o meu nome é Hugo Pinto, sou Associate Partner no Telecoms Engineering Center of Excellence. É para mim um prazer estar aqui a fazer a primeira apresentação do The Hoop Talks sobre o tema 5G and Beyond. Comigo tenho o Pedro Sanguinho, Senior Manager também da equipa do TI, e vou complementar aqui com o Hugo a nossa visão sobre o 5G e os desafios que a tecnologia nos põe pela frente. Vamos, se calhar, começar com um bocadinho de história, Hugo. Voltar aqui aos early days das redes móveis e quando é que começou o 5G. Cerca de 1980 foram lançadas as primeiras redes móveis, ou, podemos assim, tentaram-se lançar as primeiras redes móveis, cujo objetivo era pôr-nos todos a comunicar uns com os outros de uma forma sem fios. Lembram-se de alguns, se calhar, na audiência, daqueles telemóveis que tinham uma malinha e que só estava ao alcance de algumas bolsas. Mais tarde, 10 anos depois, é normalmente o ciclo de vida útil de cada tecnologia móvel, chegou a rede 2G, uma rede digital, e essa sim que chegou ao povo de uma forma geral. Todos nós podemos utilizar um telemóvel e comunicar com os nossos amigos e família em qualquer localização, com uma cobertura já bastante vasta. Cerca do ano 2000 chegou então o 3G. O objetivo do 3G era conectar não só as pessoas, mas também conectar-nos não só aos serviços de voz, mas também o acesso à internet e à banda larga móvel. Eu digo tentou porque foram os primeiros passos e o consumo de dados subiu de tal forma que só o 4G, 10 anos mais tarde, veio dar resposta eficiente àquilo que era a necessidade do comum dos mortais, aceder ao seu smartphone e poder ter acesso aos conteúdos digitais de última geração. Chegou então o 5G. O que é que traz o 5G que o 4G não nos deu? O objetivo do 5G é só não conectar as pessoas, mas conectar pessoas e máquinas, para que é a primeira tecnologia móvel, digamos assim, que de alguma forma foi criada na sua raiz, já a pensar não só no utilizador do telemóvel, mas também com todos os outros sensores e qualquer objeto se poder conectar à internet móvel. Este gráfico permite-nos ter uma visão um bocadinho mais simples do que o 5G traz em relação ao 4G, quais são os seus benefícios. E o 5G vai surgir por várias fases, não é uma tecnologia que surja só num single shot, portanto vamos ter, e estamos a observar as redes a crescer neste momento, muito à volta do principal fator que é diferenciador tecnológico face ao 4G, que é a velocidade. Maior largura de banda, maiores velocidades que nos permitem usufruir de serviços com maior capacidade e maior velocidade de transmissão. Digamos que para o comum dos mortais, o 5G no telemóvel, pouca diferença vai significar, a não ser aquela única aplicação que tira realmente proveito, que eu costumo dizer que é o speed test, e que nos permite fazer essas comparações de velocidade de transmissão. Mas o 5G traz duas vertentes muito importantes, que é a capacidade de servirmos muito mais devices na mesma zona, ou seja, a concentração de utilizadores, de sensores, de todos os objetos que estão conectados por uma área geográfica muito maior, portanto uma rede com muito maior capacidade, e isso é realmente um game changer para o IoT, ou seja, a Internet of Things. Para as redes mission critical surge um tema muito diferenciador, que é o tema da latência, ou seja, o tempo que a rede demora a dar resposta aos nossos pedidos, e aquela célebre rodazinha que nós nos vimos desabituando, estamos-nos a desabituar a ver no YouTube quando queremos ver um vídeo, que é o tempo que a rede dá de resposta ao nosso pedido. Portanto, isso, conseguirmos ter tempos de resposta inferiores a 1 segundo, ou ainda mais, de uma forma mais ambiciosa, a 1 milissegundo, é realmente um elemento muito diferenciador face ao 4G, especialmente para as redes que se consideram redes críticas. Um tema muito importante e que convém explicar porque é realmente também uma diferença face ao que temos hoje no 4G. É o tema do Network Slicing. O Network Slicing é uma capacidade que a rede 5G, que a tecnologia nos permite, que não existia até hoje. Ou seja, sobre a mesma infraestrutura que, na sua maior parte, será virtualizada, permite-nos configurar diferentes serviços e dar resposta às diferentes necessidades de utilizadores sobre a mesma infraestrutura, coisa que o 4G não permitia ou permitia com alguma dificuldade. Aqui sim, em tempo real, será permitido a uma empresa ou um utilizador configurar um novo serviço pela internet, digamos, até de uma forma muito simples, e poder ter uma resposta, ou seja, é cobrado apenas um serviço dessa rede que ele pediu, ou seja, uma certa latência, uma certa velocidade, e será esse o serviço que lhe é cobrado, porque é um serviço especial, seja, por exemplo, no caso das viaturas autónomas,
um serviço com uma latência muito baixa, muito reduzida. Nos serviços de saúde ou nos serviços das utilities para as smart grids serão outro tipo de serviço e de qualidade de serviço que será necessária. Este é realmente um fator muito importante para a questão dos operadores, principalmente, de uma forma de poderem disponibilizar novos serviços aos utilizadores finais de uma forma muito mais ágil e muito mais inteligente, digamos assim. Uma experiência de conectividade completamente customizada. Exatamente, ao sabor de cada um, das necessidades de cada um. Este vídeo que eu vos trago permite ilustrar um bocadinho, de uma forma muito simples, mas muito clara, dos benefícios daquele tema que eu falei da latência da rede, ou seja, o tempo de resposta que a rede nos dá e o que é que isso implica depois nos casos de uso que podemos implementar e tirar partido da rede 5G. Nesta imagem vão ver uma comparação entre a performance de uma rede 4G em baixo e uma rede 5G. Temos 3 robôs colaborativos que vão tentar manter a bolinha laranja no centro do tabuleiro e para tal tem a ajuda de uma câmara também conectada sobre 5G no topo e que vai processar essa imagem, algures na cloud, mas todos conectados sobre o 5G. Vamos ver a diferença de resposta e em quanto tempo conseguem os dois sistemas garantir que a bola fica parada no centro do tabuleiro. Força! Uma forma muito simples para todos nós perceberem e o que é que isso pode significar em termos, por exemplo, da indústria 4.0, quando falamos de uma série de automação e de digitalização e de transformação digital das nossas fábricas, é realmente um exemplo muito claro da aplicação das baixas latências no 5G. Queres falar aqui um bocadinho do porquê do 5G e dos benefícios? Exatamente. Why the buzz? Porquê tanto interesse à volta da tecnologia? Muito bem. O 5G, a primeira coisa que é preciso dizer e que é muito importante é um enabler. É um enabler de transformação digital e vamos ver a importância que esse enabler tem, mas é uma parte do ecossistema, digamos assim. De qualquer das maneiras, espera-se, e há estimativas diversas no mercado, mas espera-se um impacto direto do 5G em termos de Global Sales Activity em 2035 de mais de 2,6 trilhões de dólares das 10 indústrias principais que aqui temos: Energy and Materials, Agriculture, Manufacturing, Public Sector, Healthcare, Banking and Insurance, Consumer Apps, Transportation and Logistics, Construction e Retail. Fora isto, espera-se que haja um impacto em 22,3 milhões de empregos durante toda esta value chain que aqui temos e basicamente é toda uma transformação muito, muito, muito importante e que é baseada nas características que o Pedro disse. Ou seja, o principal aqui é ter em conta que o 5G permite uma experiência de conectividade customizada para todas estas indústrias e permite que haja uma adequação dos casos de uso que o 5G suporta às necessidades de cada uma destas indústrias, sendo que algumas delas são eminentemente endereçadas também ao consumidor final. Nomeadamente, temas como Consumer Apps são claramente endereçadas ao consumidor final. Portanto, o 5G foi desenhado de forma nativa para suprir as necessidades de determinados verticais e vamos ver que é aí que está também a grande oportunidade em termos de negócio para nós, Deloitte, trabalharmos de forma colaborativa em torno desses verticais. Só um ponto muito interessante em relação àquilo que tu dizes, e temos mais ou menos os dois a mesma experiência profissional e o mesmo percurso. Trabalhamos sempre nas redes móveis e realmente o 5G é a primeira tecnologia em que temos as empresas a querer falar connosco sobre uma tecnologia móvel. Até ao momento nunca vimos ninguém do setor dos transportes, da saúde, da indústria 4.0 muito interessada numa rede móvel. Teriam as suas soluções baseadas em redes Wi-Fi, redes fixas principalmente, e esta transformação digital que impacta todos os setores que tem feito esta mudança e nós sentimos isso no nosso dia-a-dia. Acresce uma outra coisa que não falámos ainda, que também é muito interessante, que é o facto de que o 5G tem duas vertentes. Uma vertente de rede pública e uma vertente em que, por causa do slicing que estava descrito pelo Pedro no slide anterior, permite entregar redes privadas. E isso faz com que muitos negócios que têm parte de operational technology, muito específica e que exige grande resiliência ou privacidade ou a necessidade de ter todas as suas operações segregadas, poder fazê-lo.
Para gerir expectativas, obviamente todos estes use cases vão ter uma curva de maturidade. Há use cases que são mais de curto prazo e em que já podem ser implementados inclusive com tecnologias aos dias de hoje, enquanto que há use cases que, devido a latências extremamente baixas que o 5G traz, ou muito elevadas larguras de banda, ou o facto de serem serviços que se chamam ultra reliable e com muito baixa latência, só poderão ser implementados num futuro mais longínquo, em que a rede já tiver uma maior maturidade e em que a própria indústria já tenha conseguido resolver o ecossistema, visto que o 5G é apenas uma componente deste ecossistema de digitalização. Este mapa procura, de alguma maneira, demonstrar essa evolução no tempo e demonstrar também a importância que o 5G traz para alguns destes use cases, por oposição a use cases que são evolutivos face à realidade de hoje. Vemos, portanto, um early stage em que são use cases que podem ser potencialmente enabled pelo 5G, ou seja, podem ser implementados em cima de outras tecnologias, como o Pedro comentava, mas em que o 5G pode vir já como tecnologia agregadora e que é uma tecnologia que é future-proof, portanto, que depois de ser implementada permite, ao longo do tempo, trazer outras atividades da empresa para dentro. Dentro do médio termo, temos já casos de uso que já exigem estas capacidades de slicing da rede, e estamos a falar já de use cases mais relacionados com monitorização e elevada fiabilidade da conectividade, e numa fase mais à frente, com casos de uso como Autonomous Guided Vehicles. É fundamental ter já o 5G por causa da fidelidade da rede em termos de reliability, em termos de assegurar cobertura unívoca onde quer que se esteja, e ao mesmo tempo as características de baixa latência e de elevada largura de banda e de grande capacidade de conectar diversos dispositivos que o Pedro comentou no slide anterior. Usar aqui um bocadinho o jargão técnico, mas ele aparece tantas vezes que é bom estarmos todos familiarizados com o termo. É o que se chama Ultra Reliable Low Latency Communications. Este URLLC é realmente uma mais-valia da rede 5G e da tecnologia 5G. Portanto, aqui um bocadinho de mais profundidade técnica, mas para todos ficarem familiarizados com o termo. Exatamente. Muito importante, e porque nós não queremos ser demasiado tecnológicos, exemplos em 3 indústrias substancialmente diferentes, mas em que uma característica que é permitida pelo 5G, uma tecnologia que é enabled pelo 5G diretamente, low latency, análise de vídeo com baixa latência, permite use cases distintos. Por exemplo, com augmented reality conseguem-se fazer a manutenção de dispositivos e de máquinas com pessoas que necessariamente são mais eficientes porque têm as instruções em tempo real que lhes são passadas, ou porque podem contactar com o suporte central para receber informação em tempo real e com isso serem capazes de ser mais eficientes. Em termos de retalho, temas relacionados com comportamento dos compradores dentro das lojas, podem ser N casos de uso aqui, como densidade, fazer estudos sobre os próprios compradores dentro das lojas para se poder otimizar a operação, casos relacionados com logística, uma miríade de casos. E até de segurança. E aqui um exemplo interessante no turismo para, por exemplo, detecção de tubarões baseado em Video Analytics, portanto uma componente de turismo e de segurança pública, de certa maneira. Portanto, aqui alguns casos de uso são particularmente interessantes porque tocam até múltiplos setores da atividade económica. Portanto, uma tradução prática do que é que o 5G traz em termos tecnológicos, associado a outras tecnologias como Analytics, como Edge Computing, como Cloud, por exemplo. Em muitos casos de uso, o 5G acaba por ser um mero enabler, digamos assim, um facilitador para que outras áreas tecnológicas, e falámos aqui da realidade aumentada, da realidade virtual, tirem maior proveito do facto de uma tecnologia móvel permitir que possam ser aplicados em muito mais casos de uso, comparando com os dias de hoje. Daí ser um enabler, uma parte do puzzle tecnológico que não a única.
Apenas para dar um exemplo da realidade portuguesa, e este estudo foi feito pelos nossos colegas de Business Consulting, tendo nós participado meramente como apoio, mas chegou-se a uma estimativa, pré-pandemia ainda na altura, que o output cumulativo do 5G na economia portuguesa até 2035 poderia ser na ordem de grandeza dos 20 bilhões. Obviamente, para cada país não há uma proporcionalidade direta nem ao PIB, nem aos mesmos setores, porque cada economia é distinta, mas a estimativa foram que os principais setores seriam o wholesale e o retalho, o manufacturing, as atividades relacionadas com information and communication, transportation, muito fruto do tema, por exemplo, da logística, tracking, robotics e novos modelos, e as utilities. Este estudo foi apresentado dentro da rede Deloitte e junto de vários clientes, com resultado bastante interessante, e do que temos visto, nós que trabalhamos na área tecnológica, com a pandemia, a demanda para consumo de conectividade e para a conectividade estar cada vez mais distribuída, porque trabalhamos agora no escritório, trabalhamos em casa, a conectividade das empresas também sai para fora da realidade das empresas. Eu diria que eventualmente o tema da conectividade e do 5G pode até pecar por defeito, sendo que o 5G em Portugal está ainda em fase de crescimento, face ao facto que o leilão, como sabemos, esteve ligeiramente atrasado. Se calhar discutimos aqui um bocadinho de casos de uso. Aqui alguns exemplos, só para complementar o que o Hugo já apresentou, aqueles 3 casos de aplicação de vídeo e de aplicações sobre vídeo de baixa latência. Aqui desde no setor dos portos, por exemplo, é uma área que se vê, ainda começou nos tempos de 4G, com a implementação de algumas redes privadas, portanto, portos, setores de logística, rail, muito associado, tudo o que seja o transporte, é um fator, é uma das indústrias e dos setores que tem estado mais presente e mais interessado na adoção da tecnologia. Depois os casos também nas utilities, das refinarias, das smart grids, da agricultura inclusivamente, são outras aplicações que temos visto acontecerem em todo as geografias. Um tema muito importante. Não é o nosso caso, porque em Portugal existe um bom footprint de fibra óptica, mas em muitos casos, seja nos Estados Unidos, na Austrália, um dos serviços mais interessantes que o 5G veio possibilitar foi a implementação do chamado FWA, Fixed Wireless Access. Basicamente é dar serviços de banda larga para TV, internet e telefone, fazendo uso da rede 5G e não sendo necessária uma implementação de fibra óptica, que em muitas geografias não tem o mesmo... na Europa não é bem o caso, mas em países como na África, na Austrália, nos Estados Unidos são muito, muito importantes. Outra área muito importante, nós vimos como um grande acelerador destas necessidades que o 5G permite, é a área do gaming. Começamos a ver as gerações mais novas a queixarem-se de problemas quando estão dedicados aos jogos, como o atraso, a latência na rede, que não lhes permitirá o maior proveito. Aos pais dos jovens, também é o caso, é verdade. E, portanto, é uma área que está claramente a beneficiar da implementação do 5G e das mais-valias que a tecnologia traz. Posto isto, e a grande questão, se calhar, da audiência, fora esta componente informativa, é o que é que nós, Deloitte, podemos fazer em 5G nas múltiplas indústrias, que não apenas a indústria de Technology, Media and Telecommunications, nomeadamente os operadores de telecomunicações, que evidentemente têm que implementar a infraestrutura e, portanto, e no nosso caso, dentro da área de engenharia de telecomunicações, são um dos grandes clientes, mas o que é que a Deloitte pode fazer e o que é que nos traz a esta apresentação? Em primeiro lugar, dizer que os próprios clientes já se aperceberam que o 5G é uma jornada. E é uma jornada porque eles próprios não compreenderam muitas vezes o que é que o 5G pode trazer. Muitos dos temas que aqui temos não perceberam ainda qual é que é a importância para a digitalização das suas operações e, portanto, o que estamos a ver a ser bem sucedido nos nossos clientes é uma abordagem que já é utilizada noutras práticas, mas que é importante. Pensar grande, escalar rapidamente com minimum viable products, com casos de uso que possam ser testados e vamos ver como é que nós, Deloitte, podemos ajudar e entrar então depois numa full-scale production. Portanto, think big, start small, scale fast.
E isto vamos ver que é um sweet spot de uma Deloitte, porque temos todas as capacidades necessárias para ajudar os nossos clientes a serem bem-sucedidos. Para começar, e se calhar a menos óbvia, é que os clientes passam a ter que ter uma innovative culture, o que quer dizer que até agora estivemos a falar sobre temas eminentemente tecnológicos, mas se é preciso haver uma cultura inovativa, até Human Capital, como é óbvio, pode entrar e deve contribuir para esta jornada de transformação. O que é que a Deloitte como um todo pode e está já a fazer nesta jornada então? Basicamente, trazer o 5G para dentro das operações dos seus clientes numa ótica de Imagine, Deliver e Run. Ou seja, apoiar os clientes na definição dos use cases e da validação desses use cases e do impacto que se espera nas suas operações, começar a desenvolver esses use cases e lançar Minimum Viable Products que testem a viabilidade desses use cases enquanto se desenha toda a arquitetura que eventualmente seja necessária para essa jornada e para esse roadmap, e depois começar a fazer o run, o rollout, a implementação desses casos de uso, e entrar numa jornada de melhoria contínua, eventualmente até ser a própria Deloitte a entregar esses casos de uso através das nossas múltiplas capabilities tecnológicas, e aqui estamos a falar de capabilities tecnológicas desde Analytics, todas as capabilities tecnológicas associadas à engenharia de telecomunicações, tecnologia em si e, obviamente, toda a componente mais relacionada com o negócio, porque estamos a falar, em último caso, de entregar valores aos clientes, entregar valor aos clientes dos clientes e, portanto, temos aqui uma oportunidade única de trabalhar entre indústrias, trabalhar o 5G em múltiplas indústrias, trabalhar o 5G em múltiplas ofertas e, portanto, uma oportunidade das RCs colaborarem e trabalharmos com colegas de diversa proveniência dentro da organização, o que é uma experiência, fora o resto, extremamente enriquecedora e com um potencial de negócio muito grande. Portanto, o 5G é uma pequena parte de um enabler para a transformação digital, que é onde a Deloitte quer estar aos dias de hoje, numa ótica de advisory, numa ótica de implementação e numa ótica depois de operação tecnológica, em que estamos em co-criação com os nossos clientes e a desenvolver casos de uso que trazem valor aos clientes e aos clientes dos seus clientes, making an impact that matters. Exatamente. Eu acho que há aqui um ponto só para reforçar o que o Hugo disse muito importante. As empresas não reconhecem, normalmente nos fornecedores de tecnologia, que serão os principais advisors, que não são eles que têm as qualidades necessárias para lhe dizer como implementar o 5G ou que benefício podem tirar da tecnologia como o 5G. Isto porquê? Porque o 5G, o CEO da Verizon Business Group tem este statement muito claro. Deixou de ser uma mera transação para passar a ser uma venda muito mais consultiva. Ou seja, é preciso perceber a linguagem do negócio das empresas com quem a Deloitte já trabalha para poder traduzir essas necessidades, essas dores em soluções tecnológicas com significado que permitem endereçar de uma forma muito mais eficiente esses problemas e fazer parte da jornada de transformação digital, onde nós já participamos em alguns deles, e acoplar a isso as facilidades e os benefícios que a tecnologia 5G pode trazer. Posto isto, temos dois exemplos e temos dentro da Deloitte as características fundamentais, que é alcance no mercado nos diversos parceiros tecnológicos que potencialmente podem desenhar o ecossistema necessário. Exato. Temos as capacidades tecnológicas e temos esse conhecimento de negócio que nos dá a credibilidade para sermos bem-sucedidos no mercado. Dois exemplos rápidos, bastante interessantes, dentro da rede Deloitte. Um no Porto de Antuérpia, em que este projeto começa numa ótica tecnológica com a nossa prática de IoT global, que desenha use cases com o Porto de Antuérpia, nomeadamente relacionados com gestão de infraestrutura automatizada e inclusive a condução de rebocadores de forma completamente remota. E, portanto, aqui é um projeto em que participamos na jornada de digitalização numa indústria porque abrimos a porta no lado tecnológico, e uma no Brasil, com a Deloitte Brasil, também um projeto altamente tecnológico,
mas em que surgimos do lado da indústria, ou seja, entramos dentro do projeto numa ótica consultiva em que a Deloitte criou esse ecossistema para entregar os casos de uso que eram pretendidos, neste caso na indústria de healthcare, com um ponto de partida substancialmente diferente, mas em que o objetivo é, em ambas as indústrias, maximizar o valor trazido pelo 5G. Pela tecnologia, exatamente. Bem, falámos muito de 5G, para deixar aqui um bocadinho... E porque gostamos de ir sempre um bocadinho mais além, não é? Estamos sempre um passo à frente, para além do 5G. Não, começa-se a falar já, e observamos isso diariamente, muito no 6G. Pelo menos nos fóruns onde andamos, começa a indústria, e nós prevemos que só em 2030 é que será realmente uma realidade, mas queríamos deixar já aqui o conceito, para que percebam também que o 5G, como eu disse no início, trata de ligar máquinas e humanos, melhorar esta interação, tirar o maior partido desta relação entre humanos e as máquinas. No 6G queremos ir um bocadinho mais além. Queremos ir facilitar esta conectividade entre o mundo humano, que somos nós, entre o mundo físico, com quem interagimos, e o mundo digital. Entram aqui temas à volta como o metaverse, mas deixamos isso para um próximo capítulo, mas é realmente, fica aqui já, a raiz do 6G vai ser conectar estes três mundos de uma forma muito mais simples, muito mais seamless, e uma fusão humana, digital e física. Em que a interação será feita de uma forma completamente diferente. Fica para outras sessões do The Hoop Talks. Fiquem sintonizados. Muito obrigado. Obrigado.